Pois é, hoje nós vamos enfim fazer o vídeo sobre o filme dos dois papas. Eu fiz a análise e o review do teaser, se você não viu, tá aqui no card, tá aqui o card pra você assistir. E lá tem todas as coisas que eu disse que teriam no filme. Eu queria dizer pra vocês que eu acertei um monte de coisa. E agora eu vou fazer uma análise geral do filme com vocês. Não vou conseguir abordar tudo, senão ia ficar coisa demais da conta, Ave Maria. Eu peguei os pontos principais pra poder comentar o que é verdade, o que não é verdade. Antes eu quero te pedir pra você mesmo, já se inscreveu? Porque senão você fica aí falando, Porta dos Fundos tá muito forte, esse pessoal aí ataca a igreja, mas você não se inscreve nos canais católicos, você não ajuda esses apostolados, isso aí tá reclamando demais, velho. Então se inscreve nesse canal, meu querido. E não só no meu, mas em todos os canais católicos que você conheça, se inscreve neles. E lembrando também que o curso do Neiva está com as inscrições abertas. Curso do Prática de Leitura. Se você não tem prática de ler, quer aprender a estudar, quer aprender a ter uma vida intelectual mais ativa, esse é o curso para você começar do zero, tá? Tá aqui na descrição, você não vai se arrepender. Então para de enrolação, bora pro vídeo. O Meirelles sempre tem trabalhado nesse sentido de tentar forçar algumas narrativas dentro dos seus filmes, porque a academia funciona assim, galera. Tem que estar dentro da agendinha, senão os treinos não vira. Então o Meirelles, ele tá seguindo a onda. Afinal de contas, o sonho do Meirelles é ganhar um Oscar, como qualquer outro diretor. Mas já adianto, Meirelles, que não foi dessa vez. O filme é bem feitinho, mas o Oscar, né? Acho que dá não. Mas existe um ponto que é muito importante que você saiba. Esse filme, ele tem um objetivo específico de reforço de narrativa. Sempre na política existe essa tática de reforçar uma narrativa que querem colocar na sua cabeça. No mundo polarizado de hoje em dia, né, onde a gente vê esquerda e direita em tudo, infelizmente a gente vê essa briga na igreja, parece que a Guerra Fria veio para dentro dos altares, infelizmente. Nesse contexto, fazer um filme como esse dá uma repercussão danada. É uma forma de ganhar dinheiro, é uma forma de projetar o seu nome e é uma forma de reforçar esta narrativa. Lembre-se, como as pessoas que querem atacar a igreja não conseguem vencê-la, eles estão tentando aparelhá-la para utilizá-la para o seu bel prazer. A direita faz isso, a esquerda faz isso. No teaser, a gente viu aquela música da Mercedes Sosa, que já mostra claramente de que lado que o Meirelles está. Então, eles querem colocar essa narrativa e para isso utilizaram, gente, o coitado do Bento XVI. Mesmo aposentado, o velho não tem paz. Parece que eles ficam com a sarna baiana. Fazer o Bento XVI, eu tenho que usar ele. Nossa senhora, e fica aquele negócio. O homem quer tocar piano, gente. O homem quer escrever e rezar quietinho. Deixa o homem em paz, Jesus amado. Mas não. Inventaram de fazer um filme e denegrir a imagem dos dois. Aqui o pessoal fala assim, é pra elevar o Francisco e denegrir o Bento XVI. Não. O filme denegriu os dois e foi terrível para um católico de verdade. A não ser que você seja o tipo de católico que compre essa narrativa. Vamos ser sinceros, né? O católico que compra a narrativa achando que o Francisco é de fato um progressista, ele tem um sério problema. Se ele achar bom, ele tá errado. Se ele achar ruim, ele tá errado. Vamos deixar uma coisa clara aqui. Não importa se você gosta ou não gosta do Francisco. Você vai estar igualmente errado se você comprar a narrativa de que ele é um revolucionário progressista. Se você comprar a narrativa da Ilse Scamparini da Rede Globo. Tem 6 anos que ela tá louca pra essa revolução acontecer e nunca aconteceu, coitada, gente. Não compra essa narrativa, nem pra um lado nem pro outro. Do mesmo jeito que o Bento XVI tá mal representado ali, o Francisco também tá. E eu diria, inclusive, que talvez o Francisco tá até mais mal representado do que o Bento XVI. Eu vou tentar explicar isso aqui ao longo do nosso vídeo. O filme é muito bem construído, isso aí de fato, né? A fotografia dela tá bonita, a edição tá bem feita, até é um vídeo agradável, é um filme agradável de se ver cinematograficamente falando. Mas como um católico, teve coisa que eu falei, poxa, Meirelles, podia ter sido melhor. Tá aqui, o Meirelles tentou agradar os católicos, ele tentou jogar ali um fanservice pra quem gosta do Bento XVI com as cenas dele tomando Fanta. Só que não adianta, Meirelles, você fazer isso e quando você for representar o conclave, você não colocar o Bento XVI como decano. Bento XVI era o mais velho dos cardeais, ele presidiu o conclave que o elegeu. Então quando tem a cena lá, o Bento XVI está lá do lado como se fosse só mais um cardeal. Que pesquisa que vocês fizeram que vocês deixaram passar uma informação tão importante quanto essa? Não tem Fanta laranja que vai segurar, cara. Fraco
e sem talento. Vamos falar do Bento XVI, que a priori assim foi colocado como o vilão do filme, né? É o meu malvado favorito do filme. Ele é o vilão que depois vai ficando bonzinho porque o Francisco Maravilhoso vai convertendo o coraçãozinho dele. Bento XVI no começo do filme é representado como um cara obstinado pra ser papa. Ele quer ser papa a todo custo, então ele faz tipo uma campanha eleitoral. É uma cena que tá tipo uma vergonha alheia de assistir, porque como católica a gente sabe como as coisas aconteceram, então a gente vê que, poxa, lembra quando eu fiz um vídeo falando do problema da gente enxergar a igreja com os olhos da política eleitoral? O Meirelles fez exatamente essa coisa, então ver aquela cena foi um tanto, nossa, deu uma gastura, porque eu sei a história do Bento XVI e eu sei que é impossível que aquilo tenha acontecido, por um motivo muito específico. O Bento XVI, ele tinha pedido 2 demissões e tinha pedido a renúncia pro João Paulo II, a aposentadoria dele, e ela tinha sido recusada. Bento XVI foi um cara que nunca quis aceder à hierarquia da igreja, e isso fica muito claro num documentário que eu quero indicar para vocês, chamado O Meu Vaticano, o Vaticano de Bento XVI. É um documentário de 2009, se eu não me engano, eu tô chutando aqui. Foi um documentário que mexeu muito comigo, porque ele é maravilhoso, ele mostra a vida do Bento XVI. Ele era um acadêmico, e ele deixa muito claro nesse documentário que as aspirações da vida dele já haviam sido satisfeitas quando ele se tornou professor universitário. Era o que ele queria fazer, ele queria dar aula, ele queria estudar, e acabou. Coloca-se uma figura de Bento XVI que não se enquadra com a realidade, e muito pelo contrário, ela é o oposto do Bento XVI da realidade. Ela separa a figura do Bento XVI do João Paulo II, como se ele fosse só mais um cardeal que tivesse uma ambição maior que a dos outros. Só que a verdade é que Bento XVI era um homem de extrema confiança de João Paulo II. E João Paulo II, inclusive, meio que profetizou, né, dizendo que não daria renúncia para Bento XVI porque a igreja ainda precisaria muito dele. O Bento XVI, dentro do contexto da Igreja Católica, ele é muito mais do que simplesmente um cardeal. A visão do Meirelles é a visão de que realmente quem tá de fora, quem não acompanha e não sabe as contribuições que o Bento XVI, na época cardeal Ratzinger, deu para a Igreja Católica. Ele não consegue entender a relação do Bento XVI com João Paulo II, a importância do Bento XVI para o contexto da igreja, e não consegue aplicar isso no filme. Por quê? Porque o Meirelles não é uma pessoa inserida dentro do contexto da Igreja Católica. E por fazer isso, ele faz com um profundo amadorismo, que já era de se esperar. A visão dele é a mesma visão dos jornalistas que estão de fora, e veem os cardeais como um monte de gente vestida de preto, em que cada um é uma peça de xadrez. Bento XVI não é só o Bento XVI. Bento XVI também foi o cardeal Ratzinger. Supõe que o Ratzinger não tivesse sido papa e hoje tivesse se aposentado, ele já teria deixado um legado muito importante para a Igreja Católica. Vale lembrar que o Bento XVI, ele aparece na igreja num destaque no Concílio Vaticano II, cara, quando ele era redator do Joseph Cardinal Frings. Mano, é muita história para você resumir ele num político de botequim, saca? Meu Deus, é de arrepiar, é de dar gastura. Além disso, ele ainda coloca em Bento XVI uma personalidade completamente babaca. Por exemplo, é ver o Papa andando de mulho no jardim. Meirelles, o mulho é um sapato solene. Quem que fez a pesquisa pra esse filme, senhor? Chama eu. Que serviço bosta. Nossa senhora. E o mulho que na verdade nem era chique assim. Quem fez esse mulho, cara, foi um imigrante peruano que trabalha de sapateiro numa ruelinha de Roma. Você sabia disso? Olha a foto do homem aí, gente. É uma forma de tentar emplacar uma figura no Bento XVI com um objetivo político. Lembra da narrativa que eu falei no começo do filme? É exatamente disso que eu tô falando. Outra coisa que foi horrorosa é colocar o Bento XVI como se ele fosse um cara completamente a par do mundo real. E que o mundo real não convivia com ele e ele não convivia com o mundo real. Ele era um cara que não tinha contato com o povo. Só pensa isso quem não teve uma experiência com o Bento XVI. Quem não conheceu. Quantas histórias eu já trouxe aqui do Bento XVI a respeito da sua vida privada. E uma das coisas que mais me arrepia é porque eu vi muita gente falando disso, né, que Bento XVI na verdade não era impopular e colocou fotos da Jornada Mundial de Madrid. Gente, pra mim é muito mais pesado porque eu tava lá. Eu era um daqueles pontinhos gigantes, né? Eu vou até mostrar uma seta onde eu tava especificamente nessa multidão aí. E a proximidade desse homem com os jovens era uma coisa que eu nunca vi na igreja. O pessoal disse que João Paulo II era mais, mas eu não conheci João Paulo II pessoalmente, eu não vi ele de perto. Mas a proximidade era uma coisa incrível. Quando os jovens começavam a gritar, esta é
es la juventud del Papa, você olhava ao redor e via um jovem de diversas nacionalidades chorando de emoção ao poder dizer que eles estavam ali com o Romano Pontífice. Inclusive, vale deixar uma coisa clara, o Bento XVI, ele conseguiu fazer 3 jornadas com o mesmo público do João Paulo II. Cara, olha só a popularidade que esse homem tinha. E para encerrar, um ponto muito importante de se colocar, que para mim é a cena mais grave de todo o filme, que é aquela confissão do Bento XVI com o Papa Francisco. Vocês repararam que foram 2 confissões, né? O Francisco se confessa com o Bento XVI e depois vice-versa. O Bento XVI se confessa com o Francisco. E nesse aspecto a gente percebe que parece que o Francisco tá tendo uma catarse, né? Ele tá se encontrando, ele tá se curando. É como se fosse uma terapia para ele, né? É um de auto-perdão. Quando o Bento XVI vai se confessar, na verdade não, aí é o Francisco que tá perdoando o Bento XVI. Uma visão típica de quem não é católico. Naquela confissão, ele se refere ao superior dos legionários de Cristo, né? O Marcial Maciel. Eu não sei o nome desse homem. Ele foi um caso muito escandaloso de pedofilia na Igreja Católica. E eles colocam no filme como se o Bento XVI tivesse sido omisso e estava confessando essa omissão ao Papa Francisco, que se de fato tivesse ocorrido, seria sim digno de confissão. O negócio é que isso de fato não ocorreu. O Bento XVI não foi omisso com o Marcial Maciel. Muito pelo contrário, no primeiro ano do pontificado, foi o próprio Bento XVI o responsável por aplicar a penitência canônica ao Marcial Maciel. Ele foi o homem que foi lá e resolveu o problema efetivamente. Aplicar isso ao Papa Bento XVI é contar com a ignorância de quem assiste. E isso não tem como ser diferente. Eu tenho certeza que eles pesquisaram sobre isso para poder colocar no filme. E colocar da forma que colocou é contar que o espectador não sabe do que está sendo tratado. E se sabe, sabe pouco. É literalmente o Meirelles contando que você é burro. É basicamente isso que ele fez. Porque o que ele colocou é completamente díspare do que os documentos oficiais comprovam. E que a história mesmo conta a respeito do Marcial Maciel. Acho que falei demais do Bento XVI, estou até suando. Eu preciso de um ar-condicionado nessa sala porque isso aqui pega fogo. Essas lâmpadas aqui, gente, elas são feitas do satanás. Vou falar de Francisco. Assim, ele foi retratado de uma forma que realmente é um problemão, mano. E assim, eu diria assim que ele foi até pior. Porque na cabeça do Meirelles, o Papa Francisco é o herói da vez. Só que ele não sabe que ele acabou pintando o Francisco de herege. Agora vai vir o sede vacantista. Ah, mas ele é herege mesmo. Meu querido, deixa eu te contar. Se você acha que o Francisco é herege, o teu canal é o do professor Emílio, que acredita nessas coisas, tá bom? Aqui é o lugar de gente católica que tá pensando com as faculdades mentais ainda. Então, vamos vir aqui pro lado racional da coisa, fechou? Francisco, ele é representado como um herege e ele fala umas coisas tão absurdas. De todas as cenas que o filme coloca o Papa Francisco, muitas são reais, de fato, aquelas partes da história dele, que ele trabalhou no escritório de química, que ele tem uma amiga que morreu na ditadura militar, que ele teve 2 amigos que ele expulsou da ordem, né? Aquela parte ali, ela realmente aconteceu. O meu problema com o filme é aquela primeira cena da conversa dos dois no jardim do Castel Gandolfo, porque ali o Francisco fala coisas que realmente é de chocar, como por exemplo, quando ele vira e fala que palavras mágicas não resolvem o problema da vítima. Cara, olha dentro dos meus olhos. Olha dentro dos meus olhos. O Papa nunca falaria uma desgraça dessa. Nunca. Perdi a monetização. Vou colocar um pi porque senão vai dar bosta. Nunca falaria uma coisa dessa. Nunca o Romano Pontífice se referiria a um sacramento como palavra mágica. Isso foi para um católico, isso é criminoso, quase. A Laís vai entrar agora e vai falar, tá mandando ficar calmo. Tava te ouvindo lá do chuveiro. Desculpa, meu bem, eu tô de boa hoje, eu tô na paz. Cadê minha toalhinha? Hoje eu tô do bem, hoje eu tô do amém. Ai, pronto, vamos lá. E ele tenta colocar como se Francisco fosse uma oposição, ele liderasse os bispos de oposição ao Papa, desde a hora do conclave, quando eles elegem o Bento XVI, até a hora que eles se encontram no jardim, parece que ele é ali uma oposição, coisa que nunca aconteceu de fato. Aqui tem um ponto que é crucial da gente abordar, que é a aposentadoria do Papa Francisco. O cardeal Bergoglio, em 2011, completou a idade mínima para se aposentar. Isso, dentro do direito canônico, garante para ele já a aposentadoria. Não seria necessário que o Papa Francisco fosse até Roma para pedir uma aposentadoria para Bento XVI. E ainda mais fizesse naquela informalidade, meio fuleiragem, de ter que encontrar com o Papa e ficar empurrando a cartinha na mesa
mesa, como se fosse um menino pedindo mesada, um aumento de mesada pro pai. Que coisa horrorosa. E mesmo se tivesse acontecido, a reação de Bento XVI para a aposentadoria do Bergoglio não seria a que ele teve. Primeiro porque ele não tinha planos de que Bergoglio fosse substituí-lo, não existia isso em momento algum. E segundo porque o próprio Bento XVI teve um pedido de aposentadoria negado pelo João Paulo II, ou seja, ele sabe na pele o que é pedir a aposentadoria pro Romano Pontífice. Aquele caso foi uma coisa assim, tão falta de leitura dos fatos, é sério, parece que a Igreja Católica virou um quiosque do Detran, de burocracia, que você tem que pedir papelada pra pedir papel, e tem que fazer jeitinho pra conseguir o que quer. Misericórdia, Senhor. O Papa Francisco já tinha direito de se aposentar, tá bom? Ele não fez, e 2 anos depois, ele foi eleito Papa. Pois bem, o filme cinematograficamente é bonito, catolicamente é uma bosta. Essa é a verdade. E o que a gente pode concluir dele? Eu tenho pra mim que o filme não é feito para católico, mas foi feito para pessoas não católicas comprarem a narrativa dessa discussão dentro da Igreja Católica. É literalmente uma forma de criar uma imagem ruim do Bento XVI e criar uma revolução que não existe dentro da igreja para aparelhá-la para o seu bel prazer. O prazer da esquerda. Que, diga de passagem, não é a única que faz isso. A direita também faz, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. E uma coisa que eu queria deixar claro aqui é que eu vi muita gente comentando: nossa, como é que o Vaticano liberou pra gravar o filme lá? Como é que o Vaticano permite uma coisa dessa? Olha dentro dos meus olhos, meu querido. O filme não foi gravado no Vaticano, tá bom? O filme foi gravado num estúdio e foi muito bem feito, por sinal, porque enganou todo mundo. Aquelas cenas na Capela Sistina, tudo fundo verde, tá bom? Vou deixar algumas cenas aqui pra vocês verem como que as coisas foram feitas. Teria milhões de outras coisas que eu poderia falar. O vídeo já ficou grande pra caramba, eu não sei, já deve passar dos 20 minutos, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de se inscrever nesse canal, clicar no joinha e mandar pros seus amigos, para que eles possam entender. Eu sei que tem muita gente que não é católico que gostaria de ver esse review de um católico, para poder entender como é que um católico enxerga aquelas cenas e o porquê delas. Manda, eu acho que vai valer a pena. Beijo no coração, a gente se encontra toda semana e tchau!